tudo bem com vocês? Trago um assunto que há muito tempo me coloca para pensar. Eu, desde o início da minha carreira, trabalhei com direito previdenciário e vi ao longo desses meus 16 anos atuando a dificuldade das pessoas quando chega na hora de se aposentar e elas não têm uma educação patrimonial a respeito da sua velhice. Porque lá na hora em que ela vai se aposentar, que é feita a análise sobre o direito ou não à concessão de uma aposentadoria. E isso, ao longo dos anos, ele tem sido uma dor em perceber que a grande maioria das pessoas não planeja o seu futuro, não pensa lá na frente, no momento em que teria as condições para a aposentadoria e não reuniu os requisitos que a lei determina: tempo de contribuição, a forma da contribuição, a idade, qual o melhor benefício. Nós não temos no Brasil essa educação pensada no futuro, uma educação pensada a longo prazo, uma educação pensada em economia, em segurança. Foi pensando nesse tema que outras abordagens me vieram, e uma delas é levar essa angústia do direito previdenciário também para outra esfera, a da sucessão, ao do patrimônio, porque assim como a aposentadoria ela é um patrimônio, os bens adquiridos durante a vida, eles também sofrem quando não se tem um planejamento. Não adianta nós batalharmos, angariarmos patrimônio, levarmos uma vida construindo um patrimônio e não planejá-lo, como ele será transmitido. Porque tudo aquilo que você batalhou para conquistar, ele será uma parte perdido no inventário. Aí você planejou a sua vida construindo o seu patrimônio para deixá-los aos seus filhos, aos seus herdeiros, aos seus sucessores. Eu batalhei para quando eu não estiver aqui, meus filhos terem uma base, terem uma segurança, terem bens. Quero deixar um legado a eles. Porém, uma parte de tudo que você batalhou e adquiriu será desperdiçada se você não fazer o planejamento patrimonial. Assim como eu vi a dor daquelas pessoas que chegavam com idade a pedir uma aposentadoria, a ter e necessitando de um benefício muitas vezes por conta da idade, me levou a estudar a extensão dessa nossa ausência de planejamento em todas as áreas, inclusive do patrimônio. Porque a gente pensa em angariar o patrimônio, mas não pensa em como transmiti-lo. Aí me procuro no escritório porque querem deixar isso regularizado através da doação. Todavia, a doação ela tem muitas implicações, inclusive quando os filhos já são grandes e constituem suas próprias famílias. Porque amarra o detentor do patrimônio à vontade de terceiros, com quem não tem o mesmo laço. Por isso que a doação, por muitas das vezes, ela não é o caminho mais indicado. E nós devemos mudar a nossa forma de pensar em relação ao patrimônio que a gente adquire ao longo da vida.
E assim como a gente deve pensar na nossa aposentadoria, nós devemos pensar na transmissão do patrimônio que nós adquirimos. E é pensando nisso que eu trago a reflexão e coloco essa reflexão também a quem me ouve. Como você quer deixar esse teu patrimônio? Você quer que esse patrimônio seja transmitido em harmonia e que os custos sejam reduzidos, inclusive em muitas das situações, comparando o inventário só em questão de valores, não na abrangência das outras esferas, mas na parte de valores. A economia de um planejamento patrimonial bem feito, ele pode chegar a 90% dos valores, ter uma economia de 90% em relação ao inventário ou em relação à doação. Além do mais, o planejamento patrimonial, quando ele é feito de uma forma justa, quando ele é feito de uma forma obedecendo o que você deseja, a legislação, e com estratégias, ele vai fazer com que você, além da economia, você perpetue o teu patrimônio, ele se mantenha da forma em que você o constituiu. Ele vai te trazer a segurança de que o patrimônio, você fez o planejamento, você fez a sucessão desse teu patrimônio de uma forma harmoniosa, que quando você não mais estiver neste plano, a sua família permaneça unida. Porque muitas das vezes o que a gente vê é que por conta do patrimônio que você construiu e que você deixou aos seus filhos, a família acaba tendo atrito. Acaba a família se desfazendo, aquela união entre os irmãos acaba indo embora por conta de desentendimentos na hora da partilha, na hora da sucessão. O que é justo para um pode não ser justo para o outro. Então acaba perdendo-se nessa sucessão toda aquela harmonia, toda aquela união que a família tinha por conta de desentendimentos na hora da partilha. Sem contar os custos, que nem sempre todos têm condições de arcar com os custos de um inventário e todos os encargos que ele traz. É pensando nisso, em todas essas dificuldades, em todas essas dores, que o planejamento patrimonial, ele é a melhor forma de você perpetuar o teu patrimônio, fazer uma sucessão tranquila e harmoniosa, bem como reduzir os custos de uma sucessão. Sem contar ainda que existem estratégias tributárias que vão também trazer vantagens. É pensando nisso que o planejamento patrimonial é a sua melhor opção.